Galera, você é fã de séries? Passa horas na frente da TV, no catálogo da Netflix, da Prime ou de qualquer outro serviço de streaming, tentando achar uma boa série para você assistir? Então os problemas acabaram. Hoje eu trago uma dica para vocês imperdível. Você quer saber qual série está bombando? Você quer saber qual série assistir na Prime, no Disney Plus, na Netflix ou em qualquer outro serviço de streaming? Então você precisa conferir este site, o Caixa de Séries. Lá você vai encontrar tudo, absolutamente tudo que você quer saber sobre as grandes séries, as grandes produções televisivas atuais e também as clássicas que fizeram sucesso ao longo dos últimos anos. Lá você vai encontrar o quadro Os 13 Porquês de você assistir uma série que estamos recomendando. Vai encontrar críticas, vai encontrar notícias sobre séries e muito mais. Para ter acesso ao site é muito simples. Basta você acessar a minha página no Instagram, @TheGeekWorld2, lá tem um link. Se vocês preferirem, vocês também podem acessar a página do Caixa de Séries, @Caixa de Séries. E se ainda vocês estiverem com a intenção de ir diretamente ao site, ao invés de ter que primeiro ir no Instagram e depois ir para o site, o endereço está aparecendo aqui para vocês neste momento: www.caixadeséries.com. Como eu disse, lá vocês vão encontrar absolutamente tudo o que vocês querem ver, saber e entender sobre as principais séries do mundo na atualidade e as séries que mais fizeram sucesso ao longo dos últimos anos. Então não se esqueçam, gosta de séries? Então você precisa acessar o Caixa de Séries. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mais nova série do Arrowverse, que estreou na última terça-feira e foi simplesmente um completo sucesso de crítica e de audiência, quebrando recordes de audiência na TV norte-americana pelo canal CW. Estou falando da mais nova série do Homem de Aço, a mais nova série do Superman, intitulada Superman e Lois, que estreou na última terça-feira e que, meus amigos, posso falar para vocês, é simplesmente incrível e uma das melhores séries do Arrowverse já produzidas. Sem mais delongas, vamos para o nosso review aqui no The Geek sobre Superman and Lois. Não se esqueça de arrebentar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui. Produção, solta a vinheta! Superman and Lois me surpreendeu muito positivamente. Isso porque a série é completamente diferente do que eu imaginava e também completamente diferente dos que estamos acostumados a ver dentro do Arrowverse. Superman and Lois conseguiu de uma forma muito interessante no seu primeiro episódio fazer referências e se inspirar tanto nos quadrinhos quanto nas séries mais conhecidas do Homem de Aço, como por exemplo Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman e Smallville. Vale ressaltar que a história começa com o Clark mostrando o passado do Clark, a chegada do Clark Kent em Smallville com a chuva de meteoros, os Kent, os pais humanos do Superman, adotando ele, pegando ele lá no milharal para cuidar dele, a vida dele em Smallville, ele descobrindo seus poderes, depois a morte do pai dele, o enterro do Jonathan Kent, ele indo para a Metrópolis, quando ele conhece a Lois, quando ele pede a Lois em casamento, quando ele fala para Martha que a Lois está grávida,
e as aventuras, vamos dizer assim, do Superman ao longo do Arrowverse são rapidamente citadas. Então a gente vê a origem deste personagem no Arrowverse, que até então não tinha sido mencionada, a gente consegue ver nesta série. Vale lembrar que a primeira aparição do Superman de Taylor Hoechlin foi na série solo da Supergirl. Depois ele começou a ser mais usado dentro do Arrowverse, participando do crossovers Elseworlds e tendo uma fundamental importância no crossover Crise das Infinitas Terras. Então ele foi programado para entrar desta forma dentro do Arrowverse, mas ele seria um personagem secundário. Ele não teria uma série própria, mas devido à grande aprovação de Taylor Hoechlin como Superman, a CW resolveu investir em mais uma série do Homem de Aço. Entretanto, ela é completamente diferente do que a gente viu até agora. A gente já teve uma série sobre o Superman atuando ali em Metrópolis, que foi Lois e Clark, as aventuras do Superman. Lá a gente viu o Superman atuando ali como Homem de Aço em Metrópolis. Também tivemos uma série que mostrou a origem do Superman, desde a sua adolescência até ele vestir o manto do Homem de Aço. Estou falando de Smallville. Mas em Superman e Lois é completamente diferente. O Homem de Aço já está consagrado como o supremo, como o herói master da Terra. Mas o que acontece? Mediante a sua profissão, outros anos da sua vida acabam sendo deixados de lado. A sua função como pai de 2 gêmeos, a sua função como repórter, passam a ser questionadas. E aí há um evento traumático na série, principalmente para o nosso protagonista, que o faz com que reveja os seus conceitos, levando ele a voltar para Smallville junto com a sua família, a sua esposa, a grande repórter Lois Lane, e os seus 2 filhos, o Jonathan Kent e o Jordan Kent. E aí a gente vai ver aí alguns personagens que já foram mencionados, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, e principalmente em Smallville. Nós temos a menção da família Sullivan nesse primeiro episódio de Superman e Lois, falando que eles mudaram de Smallville. Para quem não se lembra, Sullivan é o nome da Chloe Alison Mack, né? Em Smallville ela fez ali a melhor amiga do Clark Kent de infância e é o principal braço direito que o faz se tornar o Homem de Aço na série Smallville. Além disso, também temos uma referência a Pete Ross. Quem não se lembra, Pete Ross foi um dos amigos de infância de Clark Kent em Smallville, assim como a Chloe Sullivan. Em Superman e Lois, há menção de que Pete presenciou ali um acidente de carro em uma excursão do colégio de Smallville, em que o ônibus bateu numa ponte. Isso fazendo clara referência ao filme Homem de Aço, em que essa cena realmente acontece. E quem está narrando essa cena pra gente é ninguém mais, ninguém menos do que a Lana Lang. Não interpretada pela Kristen, mas sim por outra atriz que assumiu o papel aqui em Superman e Lois. Mas o foco da série, não só o lado super-heróico do Homem de Aço, mas também é na sua relação pessoal, na sua relação com Smallville, na sua relação com os Kent, com seus pais que o criaram, na sua relação com a sua esposa Lois Lane e principalmente com a sua relação como pai para com os seus 2 filhos. A gente vê que ele tem uma relação muito diferente com cada um de seus 2 filhos, que tem personalidades completamente distintas. Enquanto o Jonathan é uma pessoa tranquila, uma pessoa centrada, o Jordan é completamente
desequilibrado, vamos colocar desta forma. Na minha visão, eu senti ali o Jordan meio como se ele fosse um pouco o Lex Luthor de Smallville. Ele tem ali algumas contradições, tem muita escuridão dentro dele ao mesmo tempo que tem muita luz. É mencionado que ele sofre de uma doença, né, de extrema ansiedade, de crise do pânico, e o primeiro episódio é praticamente focado na relação de Clark Kent com seus dois filhos. E aí, em um determinado momento do episódio, a gente vê que acontece o acidente com os meninos, que era para eles terem se ferido gravemente. Entretanto, nenhum dos dois saiu com nenhum tipo de lesão. E aí surgiu o questionamento: será que um deles tem os poderes kryptonianos? Será que um deles não tem os poderes, ou será que os dois têm os poderes? Então o episódio gira muito em torno disso. E também o fato de que eles já são adolescentes com seus 17, 16 anos, e o Superman conseguiu, ou melhor dizendo, o Clark conseguiu esconder a sua identidade como Homem de Aço para os seus filhos. Até que chegou no momento em que eles, após o acidente, percebendo que não tinha explicação deles não terem se ferido, vão investigar ali um local em que o Clark nunca deixou que eles entrassem, que é o celeiro lá da Fazenda Kent, onde guarda até hoje a sua nave espacial. Os meninos vão lá, vem a nave, confrontam o pai e ele revela toda a verdade sobre quem ele é. E aí a partir daí, o episódio explora muito a reação dos meninos com a possibilidade de ter os mesmos poderes do Superman, a reação dos meninos do seu pai, todo atrapalhado, todo desajeitado, ser o super-herói mais poderoso da face da Terra. Então, explora muito isso. Com relação aos efeitos especiais, a série é muito boa. É efeitos dignos de superproduções cinematográficas. As cenas de ação foram muito bem feitas. Tem referências ali, inclusive a cena de ação de Batman vs Superman e também de Homem de Aço, em que o Superman luta contra o Zod. Então tem uma referência muito legal nesse episódio. E por falar em referências, a série é cheia dessas referências. Temos referências a o Superman O Retorno, que foi interpretado na ocasião por Bender Ruth, que reprisou esse papel do Superman no crossover Crise das Infinitas Terras, onde ele viveu o Superman do Reino da Manhã, que é o mesmo Superman, só que do futuro, né? E também temos referências ao Superman de Christopher Reeve, o Superman dos quadrinhos, a primeira versão do uniforme do Superman dos quadrinhos, além de, claro, uma referência gigantesca à série primordial que abriu as portas para o Arrowverse. Eu já falei dela aqui, vou deixar linkado aqui para vocês, que é nada mais, nada menos do que a clássica Smallville. Portanto, Superman e Lois é uma série de tirar o chapéu. A CW acertou em apostar na humanidade do Homem de Aço, um lado que a gente viu muito em Smallville, mas ao longo dele crescendo como pessoa. Já em Superman e Lois, ele já está consolidado, já é o Homem de Aço, já é o supremo herói da Terra, já salvou a Terra inúmeras vezes, é casado com a Lois, tem 2 filhos tops de linha, então ele já está no auge. E aí as coisas começam a degringolar, e aí a série puxa para o lado emocional, para o lado humano do mais poderoso super-herói de todos os tempos, o último filho de Krypton, Kal-El. E além disso, temos um vilão misterioso que ainda não foi explorado. Apenas vimos ele de costa, e se fosse para chutar, pelo fato do que a gente consegue observar ele ser careca, pensando-se assim em 2 grandes vilões do Superman, ou pelo menos os mais clássicos, poderíamos apostar em Lex Luthor ou no Zod. Mas o Lex Luthor já está inserido dentro do Arrowverse, então podemos, pelo menos teoricamente, descartar que este vilão seja o Lex Luthor, pois não faria sentido ter 2 Lex Luthor dentro do Arrowverse, já que a Crise das Infinitas Terras
reduziu o número de múltiplas realidades alternativas e com isso a série do Superman passou a ser inserida dentro da Terra Prime, onde o Lex Luthor já está definido. Então, desta forma, ao meu ver, e como não sou nenhum especialista, mas como eu conheço bastante do Superman, eu poderia apostar que este misterioso personagem, esse misterioso vilão, seria ninguém menos do que o General Zod. Vale lembrar que ele aparece com uma armadura muito parecida com a armadura que o Zod usa em Superman, ou melhor dizendo, em Homem de Aço, que estreou nos cinemas em 2014. Então, isso lembra muito, as armaduras são muito parecidas. Além disso, outro grande vilão careca do Homem de Aço, que não seja o Lex Luthor, é o Zod. Então, para mim, este é um dos elementos que apontam, além do fato de que em um determinado momento deste episódio, esse misterioso vilão fala para o Superman que ele conhece tudo sobre o Superman, todo o passado de Krypton, todo o passado dele e até mesmo os seus pontos fracos. Então isso indica que ele tem um pleno conhecimento de Krypton e do que o Sol Amarelo faz aos kryptonianos. Gostaria que o grande vilão da série é sim o Zod. E antes de terminarmos, eu preciso falar da cena do enterro do Jonathan Kent, logo nos minutos iniciais ali de Superman e Lois. Bicho, a cena é praticamente igual à cena do enterro do Jonathan Kent em Smallville. Foi uma clara referência à série e os fãs de Smallville devem ter percebido isso como eu percebi. Foi uma referência muito top. A série me empolgou bastante, eu tinha gostado no trailer, mas não esperava que fosse tão bom. Espero que continue assim. Gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau!